Hoje vim apresentar os buffs desse general aqui, que foi o recém-lançado. Ele é um general especialista a ataque com tropas de longo alcance. É o Brian Boru. Também eu vou fazer uma comparação entre os buffs dele com os buffs do Algernon Sidney, que é um dos mais fortes que eu considero para atacar com tropas de longo alcance. Então vamos analisar e ver qual dos dois seria melhor, qual dos dois seria o mais forte para atacar com tropas de longo alcance. Começando pelo Brian Boru, que é o recém-lançado no jogo Evony. Fazendo a soma dos buffs que ele traz no livro, especialidades e pacto, ele fica com 135% de ataque, HP 120%, defesa 90%, porém quando em reunião passa a ser 100% e traz velocidade de marcha em 10%. Se você conseguir ascender totalmente esse general, ele fica com um ataque de 210%, HP 180%, defesa 150%, porém quando em reunião passa a ser 160%, tropas mortas transformadas em feridas 8%, tamanho de marcha 10% e velocidade de marcha em 10%. Note que esse general só traz tamanho de marcha quando você conseguir ascender, porque esses 10% de capacidade e tamanho de marcha está na terceira estrela vermelha. Agora vou falar sobre os buffs do Algernon. Eu já apresentei em vídeos anteriores este general. Ele era o que eu considerava mais forte para atacar com tropas de longo alcance. E vamos fazer uma comparação para ver se eu continuo preferindo ele ou se o Brian Boru vai superar ele. Então, levando em consideração os buffs que ele traz no livro, especialidades e pacto, ele traz 130% de ataque, HP 85%, defesa 85%, velocidade de marcha 10% e tamanho de marcha 14%. Note que ele traz tamanho de marcha sem precisar ascender, já o Brian Boru só traz tamanho de marcha quando ascender. Se você conseguir ascender totalmente esse general, ele fica com ataque de 210%, HP 120%, defesa 100%, tropas mortas transformadas em feridas 8%, o tamanho de marcha passa a ser 32%, essa porcentagem é bastante alta, é bastante boa, e velocidade de marcha 10%. Agora vamos fazer a comparação entre esses dois generais. Se totalmente ascendido, o Brian Boru traz 210% e o Algernon Sidney também traz 210%. Então há um empate em matéria de ataque. Em HP, o Brian Boru traz 180% contra 120% do Algernon Sidney. Então em HP, o Brian Boru supera em 60%. Em defesa, o Brian Boru traz 150% em marcha, porém quando em reunião 160%, o Algernon Sidney traz 100%. Então o Brian supera também em matéria de 60%. Tropas mortas transformadas em feridas há um empate e ambos traz 8%. Velocidade de marcha também há um empate em 10% de velocidade de marcha. Porém, em tamanho de marcha, o Algernon Sidney traz 32% quando totalmente ascendido e o Brian Boru traz 10%. Então é uma diferença de 22%. Em um vídeo anterior, eu expliquei que de acordo com o tamanho de marcha que o general trouxer, vai influenciar no poder de ataque em geral, na soma de ataque, HP e defesa, porque aumenta a quantidade de soldados e cada soldado vai ser multiplicado pela porcentagem do ataque, HP e defesa. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Se você tiver alguma dúvida, só é assistir que você vai entender melhor. Então, para que um general seja melhor do que o outro por trazer tamanho de marcha, o tamanho de marcha, ao fazer o desconto dos buffs, a porcentagem tem que dar maior do que a diferença dos buffs. No caso aqui, o Brian Boru empatou em matéria de ataque, porém o Algernon Sidney é muito mais forte em matéria de ataque porque ele traz 32% de tamanho de marcha. Então o ataque, a porcentagem de ataque dele vai ser multiplicada pelo valor dos atributos básicos dos soldados e vai ser multiplicado pela quantidade de soldados. Então, em matéria de ataque, o Algernon Sidney é muito mais forte do que o Brian Boru.
mas o quadro se inverte quando se fala de HP e defesa. As porcentagens de HP e defesa que o Bryan Boru conseguiu superar o Algernon foi em 60%. E ainda o Bryan traz 10% de tamanho de marcha. Então, descontando 10% de 32, ficam 22%. E tirando 22% de 60, o Bryan Boru fica com vantagem em HP e defesa em 38%. Porém, eu vou fazer uma ressalva que em matéria de ataque com tropas de longo alcance, o que eu considero em primeiro lugar é a força de ataque. Isso porque as tropas vão estar à distância atacando, jogando flechas. Então o ataque se torna mais importante até mesmo do que o HP, que significa a vida de soldados, e do que a defesa, porque as tropas vão estar atacando à distância. Então, na comparação desses dois generais, como o Algernon Sidney traz 32% de tamanho de marcha, e mesmo fazendo os descontos dos 10% que o Bryan Boru traz de tamanho de marcha, o ataque do Algernon Sidney vai superar em 22%. Devido a este motivo, eu dou preferência ao Algernon Sidney, mas isso é minha opinião. E como eu não tenho recrutado esses dois generais da minha conta para fazer testes, e também, além de ter recrutado, teria que estar ascendido totalmente para poder fazer testes e ver qual se sairia melhor. Então esta é a minha opinião. Talvez na prática o Bryan Boru tenha melhor resultado, mas de acordo com minha análise, o Algernon supera em matéria de ataque devido ao tamanho de marcha. E para tropas de longo alcance, esse é o elemento principal, pois é o que mata os soldados inimigos. Mas e você? Quem você colocaria em primeiro lugar? Você daria preferência ao Bryan Boru? Ou concordaria comigo considerando o Algernon Sidney como o mais forte? Deixe esses comentários. E antes de finalizar, eu vou fazer uma indicação do general que eu andei analisando e que daria um excelente auxiliar. Seria o Francisco José I. Este general se destaca porque os buffs que ele traz não precisam estar em marcha para entrar em funcionamento. Lembrando que nos generais auxiliares, os buffs que ficam em funcionamento é apenas o livro, as especialidades e o pacto. E eu considero Francisco José I como uma boa opção porque ele traz tamanho de marcha na segunda especialidade, ele traz capacidade de tamanho de marcha em 6% e traz aqui também no pacto mais 8% de capacidade de tamanho de marcha, isso sem precisar acender. Então, totalizando, dá 14%, isso sem precisar acender, utilizando esse general como auxiliar. E além disso, ele traz também boas porcentagens de ataque, HP e defesa, se tornando uma excelente opção para general auxiliar. E esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.